queridos! Graça e paz, aqui é o pastor Paulinho de volta no canal Ouvir pela Palavra. Já quero agradecer a você que tem nos acompanhado nesse quarto trimestre. Vamos aí para a nossa segunda lição. Eu quero agradecer a você que tem estado aqui conosco no canal. Já se inscreveu? Ainda não? Então, por favor, clica aí embaixo para você se inscrever no nosso canal. Você também precisa clicar no sininho para ser notificado cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no canal, tá certo? Então, clica aí no sininho também. Tá liberado você compartilhar. Compartilha no seu YouTube, compartilha aí no seu Facebook, compartilha no seu Instagram. Fica à vontade para espalhar o nosso vídeo, tá certo? Nós estamos com o Ministério Ouvir pela Palavra, né? Esse ministério que visa enriquecer você com toda a sorte de materiais para auxiliar você no seu ministério, principalmente nas pré-aulas aqui da Escola Dominical da revista da editora Betel. Já quero então pedir para você curtir aí a nossa página no Facebook, facebook.com/ouvir pela palavra, também nos seguir no Instagram, tá bom? Não podemos deixar também de falar com você sobre o nosso curso para professor de Escola Bíblica Dominical, melhorando a performance das aulas na Escola Bíblica Dominical, o manual do professor. Então você pode fazer parte desse curso que tem abençoado muitas pessoas. Como participar? É só você clicar aqui embaixo, tem um link que eu vou deixar na descrição, que você clica, conhece como participar. Eu tenho certeza que é um investimento que tu vai fazer para melhorar o seu ministério. Quer um seminário de Escola Bíblica Dominical aí na sua igreja, você superintendente, você pastor? Eu vou deixar meu WhatsApp aqui para você entrar em contato, manda uma mensagem direto comigo, a gente combina de levar um seminário de Escola Bíblica Dominical aí na sua igreja para fazer com que a sua escola dominical melhore cada dia mais, tá bom? Então vamos lá, hoje nós vamos falar da lição de número 2, e a lição de número 2 está com o seguinte tema: revelação divina e a razão são dádivas de Deus. O texto áureo da nossa lição é esse: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A verdade aplicada na lição diz que a natureza é uma testemunha da existência de Deus e seu poder. Porém, não é o próprio Deus, pois ele é o Criador. Há alguns aí que acreditam que na divindade da natureza, né? Achando que a natureza é um Deus que deve ser reverenciado, que deve ser, de certa forma, adorado. E não é isso. A natureza é uma criação de Deus. Ela testemunha de Deus, né? Ela testemunha da onisciência, da onipresença, do poderio de Deus. E aí na introdução a gente vê o comentarista dizendo que é muito importante que cada discípulo de Cristo se lembre que tanto a fé como a razão são dádivas de Deus para o ser humano. Nem tanto Pedro, nem tanto Pedro, né? Ou seja, nós precisamos das duas coisas. Não podemos eliminar a experiência, né, mas também não podemos só viver das experiências. Então, o discípulo de Cristo precisa entender que tanto a fé como a razão são dádivas do Senhor para o ser humano. Tanto a capacidade de crer como pensar. Porque a fé em Cristo Jesus não é uma fé cega. O texto bíblico para a lição está no Salmos 19, versos 1 ao verso 6. Sugiro que você leia, e se você for fazer uma leitura em classe, que divida em classe com seus alunos, peçam que leiam em dupla, enfim, para que seja dinâmica a sua aula, tá bom? Vamos lá. O primeiro objetivo da lição é sobre o quê? Sobre conhecer os fundamentos da fé cristã. Conhecer os fundamentos da fé cristã.
Então, vamos entrar aí nesse primeiro objetivo da lição, partindo para o ponto 1 da lição, que é onde fala sobre as bases fundamentais da fé cristã. A religião cristã é baseada na fé, e essa, por sua vez, baseia-se no conhecimento, e não em superstições, especulações, ou algo irreal, ou ainda invenções meramente humanas. Não é possível dispor-se a crer em algo que não convença a ser verdade. Assim, a razão nos leva a atestar a revelação divina. Então, nós podemos entender que a razão é uma ferramenta para que possamos basear a nossa fé, né? Ou seja, uma coisa não quer dizer que não deva ter a outra. O que é a razão? É a capacidade da mente que permite chegar a conclusões, né? Ou a partir de suposições ou premissas. É, entre outros, um dos meios pelo qual os seres racionais propõem razões ou explicações para causa e efeito. Agora, as evidências do cristianismo vão apelar para quê? Para a razão. E o cristianismo submete suas credenciais ao escrutínio da mesma, ou seja, insistindo que o exame dos títulos seja feito com cuidado e até mesmo com veracidade. John Stott escreveu sobre a importância dos cristãos usarem a mente. Ele escreveu assim, Deus fez homens à própria imagem, e uma das mais nobres características de semelhança divina é a capacidade do homem de pensar. Se algumas criaturas têm dúvidas, apenas o homem tem o que a Bíblia chama de entendimento, lá em Salmos 32, 9. Essa racionalidade básica do homem no ato da criação pode ser vista em todos os lugares. De fato, nisto está baseado o argumento padrão da Escritura de que, se o homem é diferente dos animais, ele deve se comportar diferentemente. Não seja como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento. Ou seja, o tema é claro e relevante. Então, uma coisa não substitui a outra. A razão é uma ferramenta para que a nossa fé não seja uma fé burra, mas seja uma fé inteligente, né? Então, o cristianismo jamais vai exigir do homem que ele renuncie o uso da faculdade, ou seja, da razão, né? Então, Deus exige que o homem faça uso dessa razão para que rejeite as revelações espúrias, estabeleça uma fé verdadeira para interpretar corretamente a Escritura. A revelação divina. A revelação divina, conforme consta no dicionário da língua portuguesa, é o ato de revelar. Aliás, revelação, né? É o ato de revelar, fazer conhecer, descobrir. Na língua grega, o apocalipsis, descobrimento, divulgação. Isso tem a ver com o mesmo nome que levou o livro de Apocalipse, porque fala das revelações. Assim, o que era desconhecido vai tornar conhecido. E a partir desse conhecimento revelado, é que segue o estudo e a explicação. Ainda sobre a revelação divina, é o ato de Deus se tornar conhecido ao ser humano. Está escrito aí que John R. Higgins escreveu: esta revelação é o fundamento de todas as afirmações e pronunciamentos teológicos. As questões da fé centralizam-se no fato de que Deus fez-se conhecido aos seres humanos. Então, o cristianismo é a religião baseada na revelação que Deus faz de si mesmo. Henry Clarence escreveu sobre a revelação divina assim: Pascal falou de Deus como um Deus abscôndito, ou seja, um Deus escondido. Mas afirmou que este Deus escondido se revelou e, portanto, pode ser conhecido. Isso é verdade. Certamente nunca poderíamos conhecer a Deus se Ele não se tivesse revelado a nós. A revelação pode ocorrer através de um ato único, instantâneo, ou pode se estender por um longo período. E essa comunicação de si próprio e de sua verdade pode ser percebida pela mente humana em vários graus de plenitude. Nós não conhecemos a Deus apenas no emocional
ou até mesmo no sobrenatural. Né? Nós precisamos entender que a revelação que Deus faz de si mesmo passa pela racionalidade. Aí, rejeitar uma revelação no todo ou em parte, apenas porque seu conteúdo não corresponde a alguma noção pré-concebida a respeito daquilo que ele deveria conter ou não, é usar a razão de maneira irracional. Né? Então, até a razão precisa ser usada de maneira racional. Se a inteligência humana tivesse competência para realizar satisfatoriamente obra de extensa magnitude, deixaria de existir a necessidade da revelação. Ou seja, se só pela razão fosse capaz de ter todo o que se tem a conhecer, era então irrelevante, né, a revelação. Mas, se a razão tivesse tal poder, há muito tempo já teriam os homens encontrado a Deus mediante investigação, e sem qualquer revelação chegado a conhecê-lo. Então uma coisa não abandona a outra. Porque o uso só da razão é tão absurdo como seria o fato de um homem afirmar que sua visão do horizonte é o limite do espaço. Antes de entrarmos aí no objetivo segundo da lição, diz que a razão concorda perfeitamente com a fé religiosa, colaborando para expressá-la e defendê-la. Mas a fé cristã, devidamente fundamentada na Bíblia, transcende a razão, conferindo-nos algumas doutrinas que são inatingíveis para a razão. 1 Coríntios 2,14. Fazer somente das experiências pessoais a única base da sua religião, especialmente as de cunho místico, anula a razão. Essa é uma posição perigosa. Precisamos de todas as faculdades humanas à nossa disposição, a fim de adquirirmos uma fé sólida. A fé que não raciocina é um engano à inteligência humana. Uma das muitas capacidades da personalidade humana é a do raciocínio, e essa deve ser utilizada na busca pela verdade. Não há nenhuma afirmação bíblica condenando o uso da razão. Pelo contrário, Paulo declarou que oraria com o Espírito, mas também com a mente. 1 Coríntios capítulo 14, verso 15. Agora nós vamos ver a necessidade de se usar a razão. Esse é o segundo objetivo da lição. É normal os seres racionais se recusarem a crer na Bíblia sem evidência. Isso é plenamente natural. Porque Deus criou os homens com essa capacidade. E se Ele, o próprio Deus, os criou, Ele espera que vivam racionalmente. Né? Agora, não significa com isso que não vai existir dentro do homem o espaço para a fé. Então, Deus quer que demos um passo de fé à luz das evidências, não no escuro. E aí onde se constitui o dever da utilização da apologética. O homem é um ser racional, porque os seres humanos foram criados com a capacidade desse raciocínio. Então nós somos parte da imagem de Deus, segundo Gênesis capítulo 1, 27. E há um clamor de Deus para que o povo use a razão, Isaías 1,18, para discernir entre o que é falso e verdadeiro, errado ou certo. Um princípio fundamental da razão é que ela deve ter evidências suficientes para a fé. É preciso saber lidar com essa capacidade para não agir relaxadamente nem proclamar o raciocínio humano como autossuficiente. Stott escreveu: é impressionante como muitas pessoas pensam que a fé e a razão são incompatíveis, mas essas nunca se contradizem na Escritura. Fé e vista são contrastadas em 2 Coríntios 5,7, mas a fé e razão não. Fé, conforme as Escrituras, não é nem credulidade, nem superstição, nem uma crença ilógica na ocorrência do improvável, mas uma tranquila e atenta confiança no Deus que sabe ser digno de confiança. Isso é fé, né? E a fé que a gente procura chegar é a fé construída em nós por meio desse conhecimento. Então, nós precisamos ouvir para que possamos produzir conhecimento,
o conhecimento produzir convicção e a convicção no nosso coração gerar a fé. Porque quanto mais conhecemos a Deus, mais nós confiamos nele, sem dúvidas. E aí o tamanho da nossa fé é proporcional à quantidade de conhecimento que nós temos de Deus e de sua palavra. A razão é um dos dons, né, mais preciosos que Deus deu ao homem. Se você acha que a religião é um conto de fadas, não acredite nela. Mas se o cristianismo é verdade, e como eu penso que é, nós temos que acreditar nele independente das consequências. É o que as pessoas racionais fazem. Elas acreditam na verdade, diz o filósofo e teólogo apologista William Lane Craig. A fé, ela se constrói então no conhecimento. Por quê? Porque ela repousa nesse conhecimento. E aí a gente vê Abraão como exemplo, né? Quanto mais conhecia Deus, mais era capaz de confiar nele a ponto de entregar o seu próprio filho. Então esse conhecimento acerca de Deus não está limitado ao intelecto, mas se trata de um conhecimento que se expressa num relacionamento íntimo e profundo. Agora, qual é a natureza da fé? A fé está desvinculada da razão. A Bíblia dá provas racionais, mas que suficientes para que o homem tenha fé absoluta em Deus. E aí existe registro na história secular, nas descobertas arqueológicas e científicas que ratificam os feitos de Deus conforme os registros da Sagrada Escritura. Tá aí a ciência provando, né? Temos uma fé explícita, ou seja, aquela que convida ao estudo e à investigação das Sagradas Escrituras. Nós não devemos aceitar qualquer ensino ou afirmação sobre a Bíblia que não possa ser provado por um estudo minucioso da Palavra de Deus. É necessário que cada pessoa leia a Bíblia e nessa leitura por si mesma para que possa obedecer aos princípios hermenêuticos para que chegue a uma real e concreta definição. Alistair escreveu sobre a fé cristã assim: o fato é que a ideia cristã de fé comporta muitos outros elementos além da crença pura e simples na veracidade de algumas coisas. Para o cristão, a fé não é algo meramente cognitivo. Acredito que isso seja verdade, mas também relacional e existencial. Confio nessa pessoa. Não se limita a crermos que Deus exista. Inclui descobrirmos que Deus é sábio, amoroso e bom. E, por consequência, optarmos por nos submeter a Ele. Como disse certa vez C.S. Lewis, que nos confronta. Não é o argumento que requer nossa concordância. Trata-se antes de uma pessoa que pede a nós que confiemos nela. Então é isso que Deus faz. Esse relacionamento que temos com Ele, de que a nossa confiança deve estar viva, né? Então, partindo agora para o terceiro objetivo da lição, que é aprender sobre a importância da revelação na fé cristã. Deus tem cercado o homem com diversas revelações que provam a existência e a sua ação no mundo. E essas manifestações são irrefutáveis para qualquer pessoa reconhecer a existência de Deus. Deus revela-se pela sua natureza. John R. Hyde escreveu sobre a revelação geral. A geral envolve a revelação que Deus faz de si mesmo e de todos os homens em toda parte. Usualmente, entende-se que a revelação geral consiste em Deus se fazer conhecido através da história da humanidade, do ambiente natural e da natureza humana. Trata-se do que Alan Richards denominou como sendo uma preparação para o Evangelho, ou o ponto de conexão de Deus com o ser humano. Então, outras passagens bíblicas demonstram que Deus pode ser conhecido pela revelação geral, ou seja, de uma revelação ampla, né? Então, Deus se revela por intermédio da sua natureza. A revelação escrita, né? Essa aí vem o quê? Conforme citado no tópico anterior, por si só revela ao homem a existência de Deus. Porém, a existência de orientações específicas se fez necessária, pois traz respostas, por exemplo, para algumas perguntas. Primeiro, o que fazer para ser salvo?
Como posso me aproximar de Deus? Como devo proceder para conviver em comunhão com este Deus? Essa revelação escrita, ou seja, a palavra de Deus, é conhecida também como revelação especial, porque foi dada oralmente e posteriormente foi escrita por ordem divina. Deus, de forma milagrosa, inspirou e guiou também, além de Moisés, outros autores da Sagrada Escritura para registrar a sua vontade ao mundo. Calvino dizia que a revelação geral só pode ser corretamente entendida através das lentes da revelação especial. A revelação especial tem como objetivo principal revelar a pessoa de Jesus Cristo, quando ele tabernaculou entre nós. Foi o supremo ato revelador de Deus. Cristo é o centro dessa revelação especial. Então, cada um dos escritores, ao seu tempo, da sua cultura, expressaram essa maneira que tem escrita de a gente poder conhecer de Deus. Nós vemos que crer nas profundezas do nosso ser, ou seja, com a profundeza do nosso ser naquilo que nós encontramos na Sagrada Escritura. Embora os sentimentos, e portanto seja um elemento da nossa vida espiritual, o tipo de experiência de que trata aqui está mais relacionado à fé e ação que ela demanda do que os sentimentos. A espiritualidade pentecostal sempre leu as Escrituras experiencialmente, ou seja, especialmente lemos e desenvolvemos em nossa experiência à luz da Escritura. Então Deus revela através da Bíblia tudo o que a humanidade precisa saber sobre Ele e o que Ele tem feito por nós. Então, sem sombra de dúvida, a maior revelação do texto sagrado é a salvação do homem na pessoa de Jesus. Então, a convicção de cada pessoa adquirida por essa experiência, no que diz respeito à sua fé em Deus, deve ser levada em consideração. Agora, as experiências pessoais não devem ser o balizador de nenhuma doutrina bíblica. Então, a experiência pessoal não pode ser a base, porque Jesus Cristo sempre estimulava os seus ouvintes a usar a razão. Não queria que o seu público tivesse uma fé cega, mas uma fé inteligente, que tem fundamento e conteúdo. Ele usava os fatos do cotidiano e a vida diária das pessoas para ilustrar uma verdade espiritual. Um exemplo disso são as parábolas bíblicas. Chegou até aqui? Escreve aí, cheguei. Próxima aula, o único Deus transcendente e eterno. Você não pode ficar de fora. Então tá aí, ó. Clica aí para você seguir o nosso canal, né, para você se inscrever, dê um likezinho, clique no sininho para as notificações. Quer um seminário na sua igreja de Escola Bíblica Dominical? Nós teremos o prazer de dá-lo, né? Quer também participar, ter um seminário aí na tua igreja? Nós teremos o prazer de dar, é só você nos chamar aqui pelo WhatsApp, tá bom? Ó, beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.